Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e através dessa rede social, né, Instagram, poder nos comunicar com os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, nos dando a sua paz, a sua graça, derramar do seu rico e poderoso amor sobre as nossas vidas. Queria lembrar aos amados irmãos e irmãs, né, que depois vocês podem entrar ali no Instagram, apertar o coraçãozinho, né? Depois esse vídeo também estará lá no YouTube. Você pode entrar lá, Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, dar o seu like, para que a gente possa ter e continuar tendo a oportunidade, né, de ter esse canal, esses canais abertos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Não é do desconhecimento de ninguém que estamos passando por um momento muito difícil, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em toda a pátria brasileira e no mundo todo, né? Mas é preocupante a situação como estamos vivendo agora esse período, né, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, porque essa pandemia não está diminuindo, está aumentando. Então é necessário que nós possamos tomar todas as medidas de segurança, né, para que a gente evite ao máximo, né, ser contaminado por esse vírus. Então não deixe de usar a sua máscara, não deixe de fazer o seu asseio, lavando as suas mãos, lavando sempre o rosto, né, tomando todo o cuidado possível. Não fique perto de alguém que está gripado, resfriado, tossindo, com febre, né? Então não custa nada você tomar todos os cuidados possíveis, tá bom? E o maior cuidado que você deve ter é estar sempre orando, né, pedindo a Deus, para Deus guardar a sua vida, né, para que esse mal não chegue até você, nem sua casa, nem sua família. Amém? Então trazemos uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. É um texto muito conhecido, está no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Que é a passagem a respeito da mulher, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Tá bom? Então, vamos ler a partir do versículo 7. Então, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão, não falam, não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, versículo 11, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e também o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água, da água desse poço, tornará
a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar os nossos corações e estejam receptivos para ouvir, receber e se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Então, um texto muito conhecido, né? A respeito da mulher samaritana. E nós queríamos fazer uma abordagem sobre esse texto, né? A respeito do que são as verdadeiras necessidades. O que é uma necessidade? A necessidade é algo que eu preciso e que eu não tenho. É algo que eu estou precisando, né? E naquele momento eu não tenho. Uma necessidade é algo que eu preciso, surge, né? E eu vou saciar aquela necessidade. Por exemplo, o meu corpo tem vontade de comer, então eu tenho a necessidade de comida. Eu vou então procurar comer e acabar com aquela necessidade. Eu estou com uma dor de cabeça, então eu tenho uma necessidade de tomar um remédio, e aí eu procuro, né, tomar o remédio para que aquela necessidade acabe. Então, nós vivemos, né, o ser humano vive sempre, né, com muitas necessidades de comer, de beber, de divertir, comer, beber, dormir, né, se divertir, fazer isso, fazer aquilo, tal, tantas coisas que nós necessitamos. E algumas dessas necessidades são maiores, né, são mais importantes do que as outras. E nós, então, temos uma certa dificuldade para alinhar, para ordenar de forma correta quais são as verdadeiras necessidades, das mais importantes para as menos importantes. Isso nós precisamos, de uma certa forma, aprender. Por quê? A gente, às vezes, acha que sabe, mas nem sempre nós sabemos, né? Depois de um certo tempo de vida, né? A idade vai chegando e tal, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a gente não precisa de muito para viver. A gente não precisa de muito para viver. A gente pode viver com pouco. A gente pode ser feliz com muito menos. Porque muita coisa que a gente tem, muita necessidade que aparentemente a gente precisa, a gente necessita, como se diz, né? A gente não vai morrer por não ter. A gente não vai morrer por não ter ganho. A gente não vai morrer porque não conseguiu. Não alcançou. Não é? Não alcançou. Então, até na hora da comida, né, você percebe que tem o essencial e tem o supérfluo. Né? O essencial é aquilo que não pode deixar de existir para você se alimentar bem. Mas tem o supérfluo. O supérfluo não tem limite. Não tem limite. Mas o supérfluo, na maioria das vezes,
não faz parte da necessidade fundamental de se alimentar, né? É mais um adorno, como se diz, é mais uma filigrana, né? Que nós gostamos de incorporar ao nosso cardápio. A gente acha que sabe. A gente acha que sabe quais são as nossas maiores, né, necessidades. Graças a Deus que Deus sabe. Eu acho que sei e nem sempre sei. Mas Deus sabe qual é a minha real necessidade. Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Mateus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus sabe que o principal é o quê? É o espiritual. Depois o material. Depois o material. Primeiro o espiritual. Depois o material. Então a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus é o quê? Material ou espiritual? É espiritual. Não é isso? É espiritual. Então, primeiro nós temos que buscar o espiritual e depois, né, o material. Quem busca primeiro o reino espiritual, a Bíblia diz que as demais coisas, ou seja, aquelas coisas da matéria, serão acrescentadas. Amém? Então é assim que Deus sabe o que é maior, o que é melhor, o que é principal para atendimento da nossa necessidade. Então ele sabe que primeiro, né, nós temos que suprir as nossas necessidades, o quê? As nossas necessidades espirituais. Nós não podemos nos prender a Deus por causa das nossas necessidades materiais. Entende? Das nossas necessidades humanas. Não podemos. Certa vez, quando foram repreender, né, aquela mulher que tinha gasto um valor muito alto para comprar, né, um unguento, um nardo caríssimo, né, para derramar sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus, né? Podia ter pego isso aí, vendido e tal, e dar o dinheiro para os pobres. E Jesus disse: olha, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Vocês sempre poderão fazer, né, uma boa ação a vida toda. Mas ela agora, esse ato, né, que ela fez de amor maravilhoso, ela está preparando o meu corpo, a minha vida para a sepultura. Então, quer dizer, que Jesus quis dizer? Que as bênçãos, que as necessidades materiais, elas não acabam. Elas não acabam. Elas estão sempre se renovando. Você come agora, daqui a 2, 3, 4 horas você está com fome de novo. Você bebe água, daqui a pouco você está com sede de novo. Então, as coisas da matéria, enquanto nós estamos vivos, teremos sempre necessidade. E elas não podem ser mais importantes, né, do que a própria presença de Deus na nossa vida. Então, nós não podemos nos ligar a Deus, né, por aquilo que Ele tem para nos dar, né? Entende? Nós temos que nos ligar a Ele, nos prender a Ele, né, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Porque quando não é assim, o que acontece, né? Nós vamos nos habituando a sempre ver em Deus a obrigatoriedade de suprir a nossa necessidade, né? E onde fica o amor? Onde fica, né,
o fervor, o desejo, a alegria, né? Olha o salmista Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? O maior levita que esse mundo já conheceu, né? Um homem apaixonado por Deus, né? Um homem segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Então, é claro que as necessidades materiais nos preocupam. Sim, claro, nós somos humanos e nós estamos no mundo. Nós estamos vivendo no mundo. E as necessidades materiais, elas estão, né, aí, todo dia, toda hora. Mas isso não deve ser o componente principal da nossa ligação para com Deus, né? Nós temos que reverter esse processo. Nós não podemos nos ligar a Deus por causa, né, dos bens materiais. Às vezes você vê, e isso é algo corriqueiro, né? Isso é algo constante dentro da casa do Senhor, no relacionamento que temos para com Deus, né? E precisamos amadurecer e mudar essa posição, né? Mudar essa maneira de nós vermos as coisas de Deus, ver a Deus como verdadeiramente Ele é. Foi isso que fez com que a vida de Jó fosse uma vida diferente, uma vida que agradava a Deus. Quando a mulher de Jó questionou quanto a ele haver perdido tudo, né? Então amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, como uma louca tu falas. Eu receberia o bem e não receberia o mal? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele era proprietário de muitas bênçãos de Deus, mas o seu coração não estava preso às coisas, estava ligado a Deus. Então, quando o nosso coração está ligado a Deus, né? Então, o que acontece? Né? Nós, né, ficamos numa situação muito melhor, né? Muito melhor, entendeu? Muito melhor, porque a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, nosso relacionamento com Deus se estreita, né? Por quê? Porque Deus é espírito. O mundo de Deus é espiritual. E eu também sou espírito. Sou espírito que está na carne. Mas eu sou espírito. E eu vivo no mundo da matéria. E eu preciso também, né, fazer com que o mundo espiritual venha até mim, ou eu vá até ele. Para que essa relação minha para com Deus seja vinculada através das necessidades do Espírito. Entende? Então, às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa está desempregada. Ah, ela está desempregada, né? Tá. Uma coisa terrível, né? Triste, a pessoa não ter o trabalho, e aí, às vezes, é a única pessoa que trabalha ali naquela casa, naquela família, a renda depende unicamente do seu trabalho, então ele vai e perde o emprego. Aí você chama ele para a igreja, ele vai para a igreja, né? Ele vai para a igreja, ele vai para o culto, e você diz, olha, nós vamos fazer uma campanha, ele entra na campanha, vamos jejuar, ele jejua, vamos ler a Bíblia, ele lê a Bíblia, vamos orar, ele ora e tal, né? Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair. Se está chovendo, ele vai. Se está com calor, ele vai. Se já jantou, ele vai. Se não jantou, ele não vai. Ele vai. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Mas veja, Deus vai, o abençoa e abre uma porta de trabalho para ele. E ele começa a trabalhar. O que acontece? O que acontece na maioria das vezes? Não quero ser tão radical e dizer com todos. Na maioria das vezes, o que acontece? Vamos fazer uma reunião de oração. Cadê ele?
Não está. Ah, olha, tem vamos fazer uma campanha, não sei o quê. Cadê ele? Não está. Ah, olha, vamos ler a palavra de Deus, tal, o capítulo tal. Cadê ele? Não está. Não está. Não está. Por quê? Porque esteve diante de Deus enquanto a sua necessidade não foi suprida. Quando foi, se afastou. Ou seja, na verdade, ele queria o Deus que dá coisas. O Deus que entrega coisas. Ele não queria Deus. Ele queria as coisas que Deus pode dar. Nós não podemos nos prender a Deus desta forma. Né? Por isso que há muitos que acabam se desiludindo, por isso que acabam muitos se afastando, deixando a obra, deixando a casa do Senhor, né? Infelizmente, porque às vezes as suas necessidades materiais não são supridas. Assim, né? Quando nós escolhemos nos prender a Deus por causa das necessidades materiais, assim nós perdemos as melhores coisas. Nós perdemos as melhores coisas. Entende? Nós perdemos o amor de Deus, nós perdemos o abraço de Deus, nós perdemos a graça do Senhor, perdemos a presença de Deus. Né? Entende? Perdemos... Né? Perdemos a melhor parte. Maria entendeu isso. Você lembra da história de Marta e Maria? Né? Maria entendeu isso. Marta estava lá preocupada com as coisas da matéria. Não é que ela estava fazendo nada de errado. Não. Ela estava fazendo uma coisa muito boa. Mas tinha algo melhor ainda. Ela trocou o melhor pelo bom. Entende? Ela trocou o melhor pelo bom. Ela estava fazendo uma coisa boa, mas tinha algo muito melhor para ela. Ela estava nas necessidades da matéria. E Maria estava na necessidade do coração. Então Maria vai e se derrama, e se joga, né? E se lança na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que cena fantástica, né? Que cena fantástica. E quando Marta chega e pede a Jesus para repreendê-la, para tirar ela dali, para ela vir ajudá-la, Jesus, não, Marta, não. Você está fazendo uma coisa muito boa. Mas olha, Maria escolheu a melhor parte. A parte que ela escolheu é muito melhor do que a sua. A sua é boa. Precisa ser feita. Mas em primeiro lugar é essa daqui. Maria escolheu a melhor parte. Aleluia? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, como Maria, escolher a melhor parte. Amém? Então, Jesus diz para a mulher samaritana: mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Com certeza, a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Olha que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa. A água que Jesus está oferecendo. Então Jesus está oferecendo para ela uma água do Espírito. Uma água do Espírito. Entende? Uma água maravilhosa. Aleluia. Água viva. E ela, como muitos de nós, não entendemos. Né? Nós queremos ver as nossas necessidades. Quando Jesus disse para aquele aleijado, né? Para aquele aleijado: perdoado, filho, perdoados são os teus pecados.
logo se levantaram contra ele. Acha, ele que não sei o quê, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez isso, começaram a reclamar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse para aquele homem: perdoados são os teus pecados. Você está limpo, você está livre. Estou tirando você do império das trevas, estou tirando você da escravidão do pecado. Que coisa melhor do que isso? Que coisa mais maravilhosa do que isso? Mas as pessoas não entenderam, as pessoas não aceitaram. Bem que ele podia, como ele fez lá na outra vez e tal, que ele curou, ele fez acontecer, não podia fazer também com esse aleijado, botar ele para andar? Então Jesus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor para conosco, disse, para que todo mundo, para que todos saibais, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele aleijado ficou curado. Mas o que é mais importante? Hein? O que é mais importante? Ficar aleijado com perdão dos pecados ou ficar de pé, né? E debaixo do poder do pecado, debaixo do poder do inimigo? O que é mais importante? Qual é a maior necessidade? Qual é a maior necessidade daquele aleijado? Era andar ou era ter o perdão dos pecados? É isso que eu e você precisamos compreender. É isso que eu e você precisamos alcançar. É que isso que eu e você precisamos crescer. Crescer. Que nós não podemos nos apegar, nós não podemos nos prender a Deus por causa das coisas. Entende? Isso é um segundo plano. Isso é para depois. Primeiro Deus, primeiro o Senhor, primeiro o seu reino, primeiro o Espírito, primeiro as coisas do Espírito. Depois. Vamos lá. Vamos lá. Entende? Depois nós vamos lá. Pedir a Deus as nossas necessidades materiais. A gente acha que sabe o que é importante para nós. Nem sempre a gente sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Por isso é que disse para aquele aleijado: perdoados são os teus pecados. Porque era o mais importante para ele. Ele achava que o mais importante era andar. Mas Jesus sabia que o mais importante era o perdão dos pecados. Maria também entendeu a mensagem. Entendeu a mensagem. Que o mais importante é ter Deus. Mais importante é ter Deus no coração. É pertencer ao Senhor. Não importa se temos uma necessidade ou outra. Não importa. Isso não pode nos afastar e não pode, aleluia, nos tirar da presença do Senhor. Maria compreendeu. Infelizmente, a mulher samaritana não, como muitos de nós, ela não entendeu. Ela quis a bênção, mas não quis o abençoador. Ela quis a bênção, que todo mundo quer a bênção, mas ela não quis o abençoador. Ela disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. Que eu não mais tenha sede. Olha que coisa linda. Ela começa. Mas aí ela, ao terminar, ela diz o que sentiu na primeira parte da sua frase. Ela estava indo muito bem na primeira parte. Senhor, dá-me desta água. Ou seja, da água que Jesus disse que era água viva, que ia jorrar pela vida eterna. Até aí ela vai muito bem. Aí tem uma vírgula, para que eu não mais tenha sede. E ela diz: nem precise vir aqui tirá-la. Ela não entendeu. Ela não entendeu que a água que Jesus estava dando para ela, aleluia, era Ele mesmo. Era Ele mesmo. A partir daquele momento, Ele ia ser a fonte de águas vivas no coração, na vida daquela mulher.
ela continuou na sua necessidade humana, na sua necessidade material. Senhor, me dá sempre dessa, para que eu não precise mais vir aqui esse poço tirar. Não. Mesmo com Deus, as nossas necessidades humanas, as nossas necessidades materiais vão continuar. Vão continuar. Nós vamos ter sede, nós vamos ter fome, nós vamos sentir frio, nós vamos sentir calor. A nossa vida continua. Só que a nossa vida com Deus é diferente. Tem que ser diferente. Porque eu me prendo a Ele, não por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele representa na minha vida. Aleluia. O autor da minha vida, o autor da minha salvação, o Deus que se entregou na cruz do Calvário por mim e foi capaz, aleluia, de comprar uma tão grande salvação e me dar agora, me tirando da morte eterna e me dar uma vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Que possamos, meu irmão, minha irmã, aprender com esse exemplo da mulher samaritana, que ela não entendeu a proposta de Jesus para a vida dela. Era uma proposta que começa no espírito e acaba no material. Ela quis o material primeiro. E não é assim que as coisas de Deus funcionam. Não é assim que a nossa vida no reino de Deus funciona. Primeiro o espírito, depois a matéria. Primeiro Deus, depois as demais coisas serão acrescentadas. Aquela mulher, né? A mulher samaritana, ela quis da água de Jesus para não ter mais que ir naquele poço buscar água. Então, ela perdeu uma grande oportunidade de Jesus ter entrado na sua vida e a partir daquele momento ela ter uma fonte inesgotável de vida dentro de si. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe o povo de Deus, que possamos a cada dia compreender mais e mais que o Deus a quem servimos, a quem buscamos, a quem entregamos a nossa vida é um Deus Espírito, aleluia, e que nós devemos nos prender, nos vincular, nos submeter a Ele, dando sempre prioridade máxima e absoluta às coisas do Espírito. Amém? Para que a nossa vida seja uma vida abundante, profícua, abençoada por esse Deus maravilhoso que nos ama acima de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, coloque, estenda assim a sua mão. Deixa eu ver se meu olhinho está aqui. Fizemos uma arrumaçãozinha, o olhinho não está aqui. Tem que ver onde eu... Mas estenda assim a sua mão em direção à minha e vamos orar. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é que deve prevalecer sobre a nossa vida. Aceita a nossa gratidão e faz com que, Senhor, possamos entender que a cada dia, mais e mais, o teu reino seja a maior de todas as necessidades
da nossa vida. Aleluia! Que nós possamos compreender que melhor é ter Deus no coração do que ter coisas. Deus primeiro e as coisas depois. Primeiro, o nosso coração se sacia da presença de Deus. Depois, então, vamos buscar as necessidades materiais. Ó Deus, estende a tua mão para curar, libertar, salvar, transformar a vida dos teus filhos. Aleluia. Para que a cada dia, Senhor, eles possam estar renovados, animados, revigorados no teu santo e glorioso Espírito. Aceita, pois, a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada. Aleluia! Que o nome do Senhor possa estar sendo glorificado, exaltado na sua vida, dia após dia. A paz do Senhor Jesus, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe você, a paz do Senhor. Aleluia. Até domingo, na casa do Senhor, estaremos lá comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, nesse domingo. E sem ser esse domingo agora, o próximo, estaremos também realizando a ceia do Senhor. Fiquem todos na paz.